sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de podcasts da Biológicos Brasil, em parceria com a Bionoves, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. Neste primeiro episódio, vamos abordar um ponto crucial na jornada da paciente com câncer de mama: o diagnóstico correto do subtipo do tumor e o papel fundamental do patologista nesta investigação. Eu sou a doutora Solange Sanches, sou médica especializada em oncologia clínica e focada no tratamento do câncer de mama. E para abordar este tema com a gente, temos aqui a doutora Marina Debrô, patologista com muita experiência no diagnóstico do câncer de mama. A doutora Marina é patologista titular, coordenadora do Biobanco e professora da pós-graduação do AC Camargo Cancer Center e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Patologia. Obrigada por sua presença, Marina. Eu que agradeço pelo convite, estou muito satisfeita de estar aqui. Antes de começarmos, é importante dizer que os cânceres de mama não são sempre a mesma doença. Eles se dividem em subtipos com características próprias de agressividade e estratégias de tratamento. E mesmo dentro de cada subtipo, de acordo com determinadas características específicas, podem ocorrer evoluções diferentes. Determinar de forma correta este subtipo de câncer de mama é o primeiro passo para uma melhor abordagem de tratamento. Nós dizemos que o tratamento do câncer de mama precisa ser multidisciplinar, ou seja, ter vários profissionais atuando em conjunto e de forma alinhada. Nesse diagnóstico inicial, o radiologista e o patologista são os condutores dessa linha de cuidado. Marina, eu gostaria de começar com um ponto importante. O patologista é o médico que vai definir o diagnóstico da paciente, mas que na maioria das vezes a paciente não chega a conhecer. Nós dizemos que trabalham nos bastidores. Como você vê o papel do patologista nessa linha de tratamento multidisciplinar? O que o patologista pode fazer para estar inserido de forma ativa nesse processo? Bom, eu considero que o patologista, juntamente com o radiologista, são os protagonistas do diagnóstico do câncer de mama. E, além disso, ao analisar uma biópsia, uma peça cirúrgica no microscópio, o patologista não só vai confirmar o diagnóstico de câncer de mama, que antes era uma hipótese muito ou pouco provável, né? Então, o patologista vai poder confirmar aquele diagnóstico e ainda classificar adequadamente a doença. Então, vai definir o nome e o sobrenome daquele carcinoma que ele está analisando ao microscópio. Finalmente, através da imunistoquímica e outros marcadores, seja imunistoquímicos ou moleculares, genômicos, o patologista também vai auxiliar na definição terapêutica, vai ajudar a definir o tratamento adequado, mais adequado para cada paciente diagnosticado com câncer de mama. Perfeito, porque sem isso a gente não consegue fazer os passos seguintes, realmente é um ponto Sim. crucial. E falando do processo do diagnóstico, vamos começar com a mulher que tem uma imagem suspeita na mamografia e faz uma biópsia que não mostra se tratar de câncer. Como que é feita essa interação com o radiologista e o mastologista para indicar prosseguir a investigação? Como você falou no início, o manejo das pacientes com câncer de mama deve ser multidisciplinar. E o patologista deve atuar como um médico integrante dessa equipe. Então, a gente precisa estar sempre em comunicação com os outros médicos assistentes, né, que estão conduzindo o caso. Então, diante de um quadro clínico muito suspeito, uma imagem e uma avaliação pelo mastologista que são muito suspeitas de câncer de mama e a gente tem um resultado benigno, o patologista não está vendo um tumor no microscópio, ele deve suspeitar que alguma peça não está se encaixando naquele quebra-cabeça. E aí, muitas vezes, a gente precisa realmente ligar para o colega, discutir o caso, ver as peculiaridades. Será que a gente realmente biopsiou o local adequado? Será que a amostra está representativa daquela alteração que foi observada no exame de imagem?
E aí o patologista, para ele ter esse feeling de que alguma coisa não está batendo, ele precisa ter acesso a todas as informações clínicas e radiológicas, né? E, então a gente precisa ter acesso a todo aquele quadro, toda aquela riqueza de informações, porque para o diagnóstico final a gente precisa saber isso tudo. E na elaboração do laudo patológico. Então, se a gente acha que aquela amostra não está representativa da lesão que aparentemente é suspeita, a gente precisa deixar isso claro no laudo. Mas se a gente não tem acesso a todas as informações, aparentemente a gente está vendo só uma lesão benigna e para a gente vai estar tudo ok. Se a gente não tem todas aquelas informações, né, que são fornecidas pelo mastologista, pelo oncologista, pelo radiologista, pelo médico que está conduzindo o caso. Esse é um lembrete muito importante, né, de que o patologista não pode receber esse material às cegas, que vocês têm que receber informações clínicas e radiológicas desse espécimen que vocês vão avaliar. Isso, para mim, é um ponto muito importante que a gente tem que salientar sempre. Nós sabemos que os procedimentos que o espécime de biópsia ou cirúrgico sofrem antes do material chegar até o serviço de patologia pode comprometer o resultado final. A que fatores precisamos estar atentos para que o material chegue da forma mais ideal possível para a análise? Bom, então nós temos vários parâmetros que são aqueles fatores chamados de fatores pré-analíticos e que influenciam diretamente na qualidade do diagnóstico. Então, desde o preenchimento da requisição do exame adequado, completo, que é aí que vão as informações clínicas e dos exames de imagem, idade, documento de identificação, idealmente até o nome da mãe da paciente. Então, tudo isso deve estar na requisição do laudo do exame anatomopatológico, até o acondicionamento da amostra. Então, os frascos têm que ser adequados, de tamanho adequado, de acordo com o tamanho do espécime. A quantidade de formol tem que ser no mínimo 10 vezes o volume de formol, 10 vezes o volume da peça, para que ela seja adequadamente fixada. O tipo de formol tem que ser a formalina tamponada a 10%, que é o que vai preservar os tecidos adequadamente, e também os antígenos para depois a realização de imunistoquímica e de testes moleculares. Tempo de fixação, então, de 6 a 48 horas, sendo que o ideal é no mínimo 12 horas, então 12 a 48 horas é o tempo de fixação ótimo. E depois o processamento adequado, uma vez que o material chegou ao departamento ou ao laboratório de anatomia patológica. Então, tudo isso vai influenciar a qualidade da lâmina que vai chegar no microscópio e diretamente também influenciar a qualidade e acurácia do diagnóstico pelo patologista. Na verdade, são detalhes que não são detalhes, que são condições extremamente necessárias para que possa chegar a esse diagnóstico, né? Falando agora da padronização da imunistoquímica, isso é seguido por todos os patologistas? Há alguma forma de controle dos laboratórios? Novamente, são aqueles fatores pré-analíticos, mas aí a gente tem também os parâmetros analíticos e pós-analíticos. Tudo isso também afeta não só o diagnóstico, como o resultado imunistoquímico. São processos muito bem definidos, com controle de qualidade, recomendações internacionais e nacionais da Sociedade Brasileira de Patologia. Então, acesso às informações a gente tem, tudo com validação, com evidências científicas de resultados, com acurácia, falso negativo, falso positivo, tanto que isso vai afetar todas as outras etapas, inclusive o tratamento. Tudo isso é muito bem definido. Mas, infelizmente, no Brasil, nem todos os serviços de patologia seguem estritamente todas essas recomendações. Em muitos lugares, a gente não tem imunistoquímica. Muitas vezes, a imunistoquímica é manual, não é automatizada. E também, para alguns tipos de reações, o ideal, né, o que foi validado, principalmente companion tests, né, aqueles anticorpos, aqueles marcadores que foram aprovados juntamente com o tratamento. Geralmente, a validação e os trials clínicos foram feitos em imunistoquímica automatizada. E aí, muitos laboratórios seguem de forma manual. Então, já sai do modelo, mesmo que o laboratório faça uma validação interna, não é a mesma coisa que uma imunistoquímica automatizada. Então, essa heterogeneidade de laboratórios de patologia, infelizmente, ainda existe no Brasil.
As sociedades médicas, elas trabalham no sentido de divulgar e propagar essas diretrizes para diagnóstico e padronização de laudos que contenham as informações relevantes para que o cirurgião e o clínico possam tomar as suas decisões da forma mais embasada, certo? Eu vi no Congresso Brasileiro de Patologia deste ano, no qual você foi uma das organizadoras, todo o trabalho que é feito nesse sentido. O que você definiria como mais importante nesse processo? Então, controle de qualidade e programas de acreditação. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Patologia tem um programa de acreditação, que é o PAC, e que os laboratórios podem participar, devem participar. Então, a gente tem incentivado essa participação e educação continuada, né? Então, acesso às informações, treinamento, tudo isso é muito disponível, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, os patologistas precisam se educar, precisam estar a par de todas as evidências científicas mais atuais e precisam investir nessa questão de estrutura, de processos, de fluxos e de controle de qualidade. É questão de investimento também, e aí os resultados vão ser a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, mas o principal, eu acho, é a qualidade do cuidado às pacientes pelo diagnóstico adequado e acurado. Sem dúvida. Falando agora da definição do status de HER2 do tumor. Nós sabemos que em estudos clínicos, às vezes uma revisão central mostra discordância de resultados. Você poderia discorrer sobre esse processo? Ao que me parece, há pouca discordância entre imunohistoquímica 3 cruzes ou imunohistoquímica 0, mas as demais podem trazer dúvidas de interpretação. Como deve ser feito nesses casos desafiadores? Novamente, acesso a informações e treinamentos, educação continuada. Então, no início, lá, quando o HER2 começou a ser feito de rotina para todos os casos de câncer de mama, foram vários workshops, tanto pelo Colégio Americano de Patologistas, né, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. E no início era difícil, as pessoas erravam, tinha discordância, principalmente dos duvidosos, que são as 2 cruzes, para os 3 cruzes, e também entre 2 cruzes e 1 cruz. Entre o 0 e o 3 cruzes, geralmente a concordância é elevada, mas nesses casos limítrofes, sempre podem ser mais desafiadores. Então, treinamentos, workshops, seguir as guidelines, então a gente tem critérios objetivos para a interpretação. Então, a gente precisa conhecer esses critérios, aplicá-los o mais objetivamente possível. E quando o caso é limítrofe e que os critérios não são suficientes, aí a gente precisa discutir. Então, mostrar para outros patologistas mais experientes ou que tenham maior expertise em patologia mamária. E nos casos ainda mais difíceis, inclusive diagnóstico, não só na imunohistoquímica, enviar para consultoria externa. Se naquele seu serviço o foco é mais uma patologia cirúrgica geral, não tem pessoas focadas em patologia mamária, sempre é importante enviar o caso para consultorias externas. E esses treinamentos, né, a gente tem sempre treinamentos online, a gente tem apresentações disponíveis também em redes sociais. Atualmente no Twitter tem uma rede grande de patologistas no Twitter, então patologistas do mundo inteiro, aquelas referências mundiais em patologia mamária estão todos no Twitter, discutindo casos, compartilhando. Então, tudo isso é muito acessível. Basta o patologista realmente estar empenhado em dar aquela interpretação mais acurada possível para cada caso. Certo. Um outro desafio é a heterogeneidade de HER2 no tumor. É difícil para os clínicos em termos de definição de tratamento, pois nós sabemos que eles respondem menos às terapias anti-HER2. Como é para os patologistas esse diagnóstico? Nós temos a heterogeneidade para o HER2 tanto na imunohistoquímica como a heterogeneidade genética que é observada na hibridização in situ. Então, não são casos fáceis. Na imunohistoquímica é relativamente mais tranquilo porque a gente tem os critérios muito bem definidos e a positividade de simplesmente mais do que 10% de células com padrão de marcação forte circunferencial com membrana completa já é suficiente para dar score 3 cruzes positivo.
E a gente relata as porcentagens de marcação, refletindo a heterogeneidade, mas a definição em si é tranquila. Mas na hibridização in situ são casos realmente mais desafiadores, que a gente precisa conhecer os critérios e, novamente, aplicá-los, mas nem sempre são casos simples e, geralmente, a gente faz dupla observação. Então, são casos que geralmente vão ser assinados por 2 patologistas, vão ser avaliados por 2 patologistas de forma independente e a gente precisa avaliar maior número de células. Então, a média que a gente avalia são 50 células neoplásicas. Para esses casos heterogêneos, a gente vai avaliar 200, 300 células neoplásicas para realmente confirmar essa heterogeneidade. E tudo isso deve estar muito claro no laudo para o oncologista clínico definir o tratamento. Então, ele sim, precisa ter a ideia de quantos por cento de células neoplásicas têm amplificação, quantas não têm amplificação, porque isso também vai influenciar na decisão terapêutica, sabendo que aquela paciente possivelmente vai responder menos. Nós temos agora na doença metastática uma nova necessidade que não é mais só falar em HER2 positivo ou negativo, mas de ter a definição do HER2 low. Pode falar mais sobre isso do ponto de vista do patologista? Então, é muito correlacionada com a sua pergunta sobre os casos difíceis de avaliação do HER2. Então, com o HER2 low, é um novo desafio que os patologistas têm à frente. E aí a gente precisa novamente ter treinamentos, educação continuada e saber, né, ter consciência do tanto que o nosso diagnóstico vai fazer diferença para cada paciente. Então, como 0 e 3 cruzes, a concordância é super elevada, diferente com o HER2 low, que são aqueles casos 1 cruz e 2 cruzes. Então, a gente tem grande discordância entre o 0 e 1 cruz. E é uma marcação muito mais sutil e que o patologista vai precisar usar muito mais o grande aumento do microscópio, e geralmente a gente está acostumado a HER2, a gente só avalia no pequeno aumento, porque a gente bate o olho, já vê aquela marcação, já sabe que é 2 cruzes, 3 cruzes. Então, entre o 0 e 1 cruz, e entre 1 cruz e o 2 cruzes, a gente vai precisar realmente criar o hábito de olhar cada caso de forma diferente e estudar, né? A gente tem que estar sempre atualizado e a indústria farmacêutica, né, que está animada com essa novidade e procuram a gente, e eu sempre enfatizo a questão dos treinamentos. A gente precisa treinar os patologistas e também ter recomendações mínimas de padronização, não só do laudo imunistoquímico, mas também dos anticorpos, dos clones, de como fazer a imunistoquímica, de qual máquina usar, as diferenças entre os clones que existem. Então, se você usa um clone, dá mais taxa de 1 cruz, se você usa outro clone, dá mais 0. Então, tudo isso precisa ainda, eu acho, ser muito mais bem discutido, mais aprofundado. A gente ainda não tem todos os dados. E eu acho que tanto os patologistas como oncologistas precisam ter consciência disso, de que a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente. E nesses casos, nós podemos utilizar os nossos resultados antigos de HER2 ou será necessário rebiopsiar ou rever esse material antigo? Muitas vezes a gente vai precisar rever, não necessariamente rebiopsiar. Acho que rebiopsiar aí vai depender da progressão da doença de cada paciente. Mas a revisão, provavelmente, na grande maioria dos casos, a gente vai precisar fazer, principalmente se entrarem os casos ultra low, que aí simplesmente no laudo vai estar score 0. E se o ultra low também tiver indicação de tratamento, a gente com certeza vai precisar rever. 1 cruz e o 2 cruzes sem amplificação na hibridização in situ, não necessariamente, porque aí já vai estar pelo menos no laudo que é 1 cruz ou que é 2 cruzes sem amplificação, então já está lá no HER2 low. Mas se a gente tiver ultra low, a grande maioria dos casos a gente vai precisar rever. Tem um caminho relativamente longo aí, né? Marina, existe mais algum ponto que você gostaria de salientar? Sim, eu acho que tudo isso que a gente discutiu hoje, a gente sempre está pensando nas pacientes, né? De melhorar o cuidado e de ter o tratamento que realmente vai ser o mais benéfico para cada uma delas. E toda essa questão do controle de qualidade, dos programas de acreditação externa, que os serviços de patologia precisam seguir, vão afetar, no final das contas, o sucesso do tratamento. Então, buscar sempre a qualidade, a melhor qualidade, a educação continuada,
seguir as guidelines internacionais e também as evidências mais atualizadas. Perfeito. Doutora Marina, gostaria de agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite e por ter compartilhado tanta informação importante para os profissionais que estão nos escutando agora. Eu que agradeço, foi excelente, muito feliz de estar aqui e adorei a experiência. Espero que essa seja a primeira de várias outras reuniões como essa. Obrigada. Sem dúvidas, vão ser muito importantes. Quero agradecer novamente os parceiros desse projeto, a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. E claro, um obrigado especial a você que chegou até aqui no finalzinho deste primeiro episódio do podcast Biológicos Brasil. Tenho certeza que valeu muito a pena. Espero vocês em breve no nosso segundo episódio. Até lá!